Olá, olá. Bom, se vocês treinar o outro algoritmo anterior que eu coloquei, que bom. Vamos tentar agora fazer um outro aqui baseado nesse clima de Copa que todo mundo tá. Decidi fazer um aqui relacionado a alguns jogadores, à seleção brasileira. O enunciado pede o seguinte: fazer um algoritmo que receba o nome do jogador da seleção brasileira e informe ao usuário a posição do jogador. Então tem aqui goleiros, laterais, zagueiros, tal. Vamos lá então para o Visual G. Nós estamos treinando com ele. Vou passar alguns exercícios, mais alguns outros vídeos só com Visual G. Depois a gente entra em outras linguagens, mas por enquanto vamos trabalhar o algoritmo. Como vocês já fizeram a outra aula, então não precisa fazer a parte básica, que é colocar o nome do seu algoritmo, que eu coloquei o autor. Seria bom você treinar, colocar o seu nome também nos seus trabalhos, tudo. Aí tem a variável início, aqui é o comando, seção de comando, onde você coloca todas as informações do programa para ele poder trabalhar, e o fim algoritmo. A variável aqui seria jogador, já que nós vamos falar de Copa. Jogador, caractere. Por quê? Porque nós vamos usar nomes, não vamos usar números, nem nenhum outro símbolo. Vamos iniciar então. O sistema vai escrever na tela e pedir para o usuário digitar o nome do jogador que ele quer saber em qual posição, assim como pede o enunciado, em qual posição ele joga. Que receba o nome do jogador da seleção brasileira e informe ao usuário a posição do jogador, em que posição ele joga. Então vamos colocar aqui, digite o nome do jogador, de um jogador da seleção brasileira. Correto? Vamos colocar aqui para deixar bem claro, da Copa 2010. Então agora nós vamos ler. Leia, no caso o programa vai ler, né? Jogador. Quando ele lê o que você digitar, ele vai armazenar aqui. Por isso que esse leia, ele armazena os seus dados aqui, nesta variável, que é jogador. Ele vai armazenar o que você digitar aqui. E o programa vai fazer a escolha, usar o comando escolha, que é bem interessante nesse algoritmo. Esse tipo de comando seria bom você até treinar outros tipos de trabalho usando esse mesmo comando. Escolha jogador. O programa vai escolher o jogador e vai analisar para ver que posição que esse jogador ele joga. Então eu vou colar aqui o nome dos jogadores. Olha aqui. Escolha jogador. Aí você tem que colocar o caso. Coloca entre aspas, dupla, né? Júlio César. Coloca Gomes. E aí, se você escolher colocar o nome desses jogadores, o programa vai indicar em que posição que ele joga. Por exemplo, aqui, Júlio César é um goleiro da seleção brasileira. Daniel Alves, Juan, Lúcio, Luizão, Gilberto Silva, Josué. Robinho é um atacante da seleção brasileira. Caso Dunga é um técnico da seleção brasileira. Aqui todo é caso, até aqui no último, que é o Dunga. Depois, para finalizar, caso você digite um outro nome que não tenha nada a ver com a seleção brasileira, vai entrar aqui, outro caso, um outro nome, que não tenha relação com esse contexto aqui. Então o que o programa vai indicar para você, para o usuário? Escreva. O programa vai escrever: se o nome estiver correto, ele não pertence à seleção brasileira da Copa de 2010. Fim escolha, fim algoritmo. Basicamente é isso.
Então vamos executá-lo. Opa! Interessante que o Visual G, ele indica que a linha que houve um erro, linha 3, comando fora da seção apropriada. Vamos analisar então. Olha que interessante. Aqui no caso teria que ser um comentário. Eu coloquei o meu nome, autor, Ailton Lima, site www.grupow7.com.br. Se eu deixo dessa forma, ele vai entender como um comando. Só que ele não vai fazer esse comando porque não está dentro da linguagem, da própria linguagem aqui do Visual G, desses algoritmos. Tem que entrar como comentário. Aqui é um comentário, seção de comando. Se eu tirar essas duas barras, ele vai entrar como se fosse um próprio comando, algo que o sistema tem que ler e tentar executar. Só que ele não vai executar nada porque ele não entende esse comando. E aqui também ele não vai entender. Então eu coloco duas barras e transformo isso num comentário. Bem interessante ter acontecido isso. Vamos lá de novo. Olha aí. Digite o nome de um jogador da seleção brasileira. Por que está piscando o sensor aqui? Porque eu coloquei, como vocês viram na aula passada, o L, escreval. Com L, ele pula uma linha. Escreval, ele pulou uma linha. Aí eu digito aqui Dunga. Enter. É o técnico da seleção brasileira. Eu poderia digitar aqui... Você pode escolher qualquer um. Vou colocar um outro nome aqui. Por exemplo... Júlio César. Júlio César. Entenda que eu coloquei os acentos. Se você colocar maiúsculo ou minúsculo, tudo bem. Mas os acentos tem que ter para que o programa possa identificar. É um goleiro da seleção brasileira. É isso mesmo? Vou lá no nosso programinha. Caso Júlio César, você escolher, digitar, é um goleiro da seleção brasileira. Vamos escolher um outro aqui. Josué. Vamos lá, vamos lá. O J minúsculo. Vamos ver o que acontece. Josué. O que aconteceu? Olha aqui que interessante. Por estar junto aqui, ó, não tem espaço. Aqui você vê que do caso para o Dunga tem um espaço. Aqui não tem espaço. Então, se a gente der um espaço aqui e for executar novamente, tem que dar dessa vez. Josué, não é isso? Minúsculo. Josué. É um meia da seleção brasileira. Vamos tirar o acento de Josué para ver o que acontece. Coloca até com maiúsculo igual está lá. Josué. Enter. Se o nome estiver correto, ele não pertence à seleção brasileira da Copa de 2010. Então você vai verificar que está faltando um acento. Você pode também fazer aqui, colocar sem o acento. Josué, você colocar aqui do lado, por exemplo... Veja que interessante. Josué, sem o acento. E agora o programa é obrigado a ler, porque você deu esse comando para ele. É um meia da seleção brasileira. Bacana, né? Então, seria interessante você poder treinar esse algoritmo. E caso você queira até treinar de uma outra forma, você poderia fazer usando essa mesma lógica, usando essa mesma estrutura, você fazer como? Escolhendo a posição, se é lateral, se é goleiro, ele apresentar a relação dos nomes que tem com aquela posição. Se é goleiro, vai apresentar o Júlio César, Gomes e tal. Você digita técnico, aí ele vai mostrar para você qual o técnico daquela seleção. Seria bom você fazer esse tipo de exercício aí. Então é isso. Aqui está o enunciado. Bom treino e até a próxima.